preparar conosco e você será ricamente abençoado pelo Senhor. Não duvide. Muito bem. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Esther. Esther, capítulo 8. À medida que você for encontrando, convido você a ficar em pé. Esther, capítulo 8, nós vamos ler os versos 13 e 14. O tema da mensagem dessa noite é uma mensagem de vida. Esther, capítulo 8, versos 13 e 14. Amém? A palavra do eterno Deus nos diz aqui o seguinte: e uma cópia da carta seria divulgada como decreto em todas as províncias e publicada entre todos os povos, para que os judeus estivessem preparados para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Os correios, sobre jinetes velozes, saíram apressadamente, impelidos pela palavra do rei. E esta ordem foi publicada na fortaleza de Suzã. Essa é a palavra de Deus. Oremos. Pai, em nome de Jesus, estamos com a Tua palavra aberta e pedimos que o Senhor fale poderosamente, ó Deus, a cada coração, promovendo desafio, promovendo, ó Deus, exortação, promovendo edificação. E se há alguém aqui sem certeza de sua salvação, que nessa noite o Senhor promova a salvação também. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Uma mensagem. Mensagem é uma forma de comunicação onde você passa uma ideia, uma emoção ou um ensinamento. Através de uma mensagem, você também pode passar um sentimento. Você pode. Existem várias formas de você passar uma mensagem para outra pessoa. Existe o WhatsApp, uma forma de texto, onde você passa. E eu falava hoje cedo uma outra mensagem, mas usando este início também. Eu falava que tem gente que você escreve, e ele responde assim para você: ok. Não é? Não tem? Tem gente que ama um áudio. É impressionante. Ele manda um áudio de 14 minutos. Por que não ligou logo? Não é? Manda um áudio de 10 minutos. Liga logo, crente. Vai mandar um áudio de 10 minutos, você já resolve tudo, né? Então você tem vários tipos de mensagens hoje em dia. Mas a melhor, irmão, segue sendo aquela onde você fala, ouve pessoalmente, presencialmente, porque você vê a linguagem corporal da pessoa, você vê a expressão dela. Aliás, a expressão também é uma forma importante de se comunicar. Todo mundo lá na igreja sabe quando eu não estou gostando de alguma coisa. Acontece alguma coisa, eu só vejo os jovens já olhando para mim assim para ver a minha fisionomia. E por mais que eu tente disfarçar, eu não consigo. Minha perna começa. E eu já fecho assim, já. Ah, tem uma crente minha aqui, ó lá, uma ovelha ali, ó. É ou não é, Lorena? E eles ficam olhando para mim, acontece alguma coisa. E quando eu estou dirigindo o culto, então, aí é que eu tenho que me policiar mesmo. Sabe, o pessoal que passa a letra do hino ali. Eu não levo o cantor para a igreja e eu estou cantando, e a câmera está aqui, no meio da transmissão. Aí eu paro de cantar, e está bem me filmando na hora lá que o irmão, coitado, esqueceu de passar lá e eu... Acontece. Acontece. É uma forma de você se comunicar. Uma mensagem é importante, fique com isso. Só que para uma mensagem ser válida, você precisa ter um remetente e um destinatário. Sem remetente, sem destinatário, não existe mensagem válida. Fique com isso aí no seu coração. Vamos para o texto. Esther é um livro que conta uma história espetacular, uma história sensacional. Nós sabemos que o rei Assuero tinha uma esposa.
O nome dela era Vasti. Só que ele quis transformar a sua esposa em um troféu, em um objeto para que os outros vissem o quanto ele era importante, o quanto ele era grande, através da sua esposa. Ele quis exibir a sua esposa como um troféu. E Vasti disse: não, eu não vou me submeter a isso não. O rei então, furioso, expulsa Vasti e fica sem esposa. É feito um concurso e ganha como esposa uma judia chamada Esther. Essa judia formosa, essa judia extremamente linda, chama a atenção do rei, que casa-se com ela. Só que essa mulher judia, por nome Esther, não sabia, mas tinha um inimigo dentro do palácio. E o nome deste inimigo era Ramã, um homem que odiava os judeus. Odiava muito os judeus. E o rei Assuero, ludibriado por Ramã, vai assinar um decreto extremamente terrível para o povo judeu. Uma mensagem, um decreto de morte foi assinado. Foi selado com o anel do rei. E Ramã foi aquele que orquestrou tudo isso. Os judeus morreriam todos, sem direito à defesa. Acompanhe comigo. Ramã, certo de que aniquilaria os judeus, se enche de orgulho. Só que em determinado dia, o rei estava sem sono e tudo mais, e pediu para que lessem as crônicas. E nessas crônicas se descobriu que um judeu havia salvado a vida dele de uma conspiração. E é interessante porque o rei deseja honrar este judeu. E chamou Ramã e falou assim: Ramã, o que deve acontecer para uma pessoa que o rei quer honrar? E aí Ramã faz uma descrição achando que era ele. Pegue aí o capitão da guarda, coloque este homem em cima de um cavalo e vai falando tudo. Então, Ramã, pega lá Mordecai, o judeu, coloca ele no cavalo e sai você empurrando o cavalo. Ele ficou furioso, mais ainda, construiu uma forca para matar Mordecai. O decreto de morte estava em vigor. Mordecai, então, o que faz? Chama Esther. Esther, não pense você que se livrará deste decreto de morte, porque você também vai morrer. Não duvide disso. E Esther, muito preocupada, porque havia 30 dias que o rei não a chamava em sua presença, e se alguém entrasse na presença do rei sem ser chamado, e o cetro não fosse estendido, a pessoa morreria. Uma situação extremamente complicada estava sendo desenhada ali. Esther então pede para que o povo e seus servos jejuassem por alguns dias, a fim de que Deus manifestasse graça através da vida de Assuero na extensão do cetro. Passa-se alguns dias, a rainha se veste com os trajes reais e entra na presença do rei. Assuero então olha para Esther e estende o cetro para ela. E o rei diz o seguinte: Esther, até metade do meu reino eu te darei. Esther, eu tenho que te fazer um pedido, rei. E interessante, né? Essa história é fantástica, é sensacional. O que você quer? Não, mas eu vou fazer este pedido em um banquete. Mas chama Ramã também. Chama Ramã. O banquete é armado, eles comem, aquela alegria, porque comer é bom. E a Bíblia diz que crente come, irmãos. Sabia disso?
A Bíblia diz que crente come. Lembra lá, depois que Jesus ressuscitou, estavam lá na praia da Galileia, quantos peixes eles pegaram? Está lá em João 20, 21, está lá. 153 grandes peixes. E eles jantaram, comeram 153 grandes peixes. Crente come, irmãos. E eles estavam ali naquele banquete, e o rei, diga, Esther, o que você quer? Não, eu quero um outro banquete, amanhã. Um outro banquete é realizado, e toda aquela festa, e Ramã, dentro de seu orgulho, aquela sensação de eu sou todo-poderoso, e aquela história toda. E o rei pergunta assim para Esther, Esther, o que você quer? Até metade do meu reino eu vou te dar. E Esther vira para o rei e fala assim, rei, eu quero viver. O rei, como assim? Eu quero viver. Porque existe um decreto de morte, existe uma declaração de morte, e todos os do meu povo, inclusive eu, temos uma data certa para morrermos. O rei se enfurece. Quem é que fez isso? Ramã. E nós sabemos a história. Ramã caiu, e na forca que construiu para Mordecai, ele foi aquele que se enforcou nela. Só que tudo isso aconteceu, tudo lindo, tudo maravilhoso, mas o decreto de morte ainda estava em vigor. A carta de morte ainda estava em vigor. A rainha Esther então pede para que essa carta fosse revogada, só que selada com um anel não poderia ser revogada. Os judeus morreriam. Até que o anel que selou a carta de morte passou do dedo de Amã para Mordecai, e é feito uma carta de vida, é feito um decreto de vida. E é muito interessante porque neste decreto de vida, os judeus estavam autorizados a se defenderem do ataque do inimigo. Só que eles precisavam saber. O que aconteceu? Chamou-se os correios, eles montaram em cavalos, os melhores que existiam, e são os ginetes aí, do texto que lemos, no versículo 14, e saíram apressadamente para divulgar essa mensagem de vida, para divulgar essa declaração de vida, para divulgar que agora há um outro decreto, há uma outra mensagem, e esta deveria ser publicada em todas as províncias, e eles saíram apressadamente para anunciar agora o novo decreto de vida, a nova mensagem de vida. Ah, pastor, você está falando isso tudo aí, o que isso tem a ver comigo? Deixa eu te dizer uma coisa. Lá em Gênesis, Deus disse para Adão o seguinte: se você comer do fruto, você vai morrer. A serpente disse: se você comer do fruto, você não vai morrer. E Adão preferiu acreditar na serpente do que acreditar em Deus e comeu do fruto. Qual é o salário do pecado? A morte. O decreto de morte foi estabelecido na hora que Adão comeu do fruto. A morte passou a ser a sua companheira. E por extensão, a todos nós. Aqueles que não têm Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, estão com o decreto de morte sobre suas vidas. Só que há um outro decreto, há uma outra mensagem, e é uma mensagem de vida. Só que quando nós olhamos para o texto de Esther, nós vemos as tipificações que o texto nos apresenta ali. Então nós temos a tipificação
do povo de Deus e do que o povo de Deus deve fazer. E quem somos nós na história onde envolve Assuero, Esther, Ramã? Nós somos os correios, que devemos montar em nossos cavalos e sairmos anunciando em todas as províncias de que agora há uma mensagem de vida, para que as pessoas saibam que o decreto de morte ainda está valendo, mas vale na vida daquele que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador, porque aquele que confessou Jesus como Senhor e Salvador, ele se apropriou da mensagem de vida, ele se apropriou da declaração de vida. As pessoas precisam saber que em Jesus a solução, as pessoas precisam saber da graça que foi derramada lá na cruz. E quem é que vai falar? Somos nós somos os correios de Deus. E nos lugares onde nós não podemos ir, nós investimos para que aqueles que estão lá possam pregar, possam anunciar. E olha só, uma palavrinha aqui no texto faz toda a diferença. No versículo 14, eles saíram apressadamente. Isso significa que a obra é urgente. A obra é urgente. Lembra lá da mensagem que eu disse no começo? Cristo é o remetente, Ele é a própria mensagem, Ele é a carta de vida viva que nós devemos anunciar. E é tão urgente que as pessoas estão morrendo sem Cristo. E eu louvo a Deus por toda a iniciativa evangelística que a Igreja do Senhor Jesus Cristo faz. Eu louvo a Deus, em nome de Jesus. No semáforo lá da salvação, e aí eu quero imaginar que a igreja vai para o semáforo, né? É esse o trabalho. Vai lá para o semáforo anunciar Jesus, sem ser neste próximo sábado. No outro, nós, da nossa mocidade, nós vamos para as ruas evangelizar. Nós vamos sair cantando lá pelo nosso bairro e vamos chegar numa praça e vamos cantar, distribuir folhetos e evangelizar. Sábado que vem, nossa mocidade vai fazer um culto na casa de uma jovem que os pais não são crentes, e o objetivo deste culto é evangelizar os pais daquela moça. Porque é isso que nós devemos fazer. Aconteceu uma coisa fantástica. Nós temos os nossos cultos nos lares. E nós fomos. O último culto no lar de 2024 foi na casa da nossa querida irmã Debranda. E nós chegamos lá e fizemos o culto, e uma senhora orou confessando Jesus como Senhor de sua vida. Nós, naquela semana, não na outra, nós já fomos visitar. Chegamos lá e nós ouvimos a história daquela irmã. O nome dela é Josélia, só que nós não podemos chamar ela de Josélia. Ou é Jo ou é Zélia. Josélia não pode. Ou é Jo ou é Zélia. E ela disse assim: pastor, eu passava em frente à igreja. E eu passava em frente e eu queria entrar. E eu pensava assim: não, mas eu não posso entrar, olha para mim. Essa igreja aí é só de granfino. Então eu não posso entrar, porque eu sou uma pessoa simples. Como é que eu vou entrar nessa igreja que só tem granfino? E eu na minha cabeça, ela não conhece mesmo. Só tem granfino. E eu falava para minha amiga: vamos. Minha amiga: não, só tem granfino, não vou. Só que aí chegou no culto da casa da minha vizinha, que a irmã Debranda é vizinha dela, e a mensagem veio, e que culto alegre, e que povo maravilhoso, e eu quis Jesus na minha vida, e eu perguntei para ela: e qual é a igreja? É aquela igreja verde lá. E ela: é a dos granfinos? Quer dizer agora então que eu sou uma granfina? Amém. E eu: louvado seja Deus, porque a senhora é uma granfina agora. Amém. A senhora é uma granfina. E está firme e forte lá na igreja. Vai começar o discipulado já essa semana. Então veja, nós
nossas igrejas devem se virar para fora e devem anunciar que não, o decreto de morte não é mais forte do que Jesus, de que a obra pecaminosa, de que a condenação do pecado não é mais forte que Jesus, porque o nosso Cristo pegou a cédula de iniquidade que era contra nós, nas ofensas que fazíamos, e foi para uma cruz e deixou essa cédula cravada lá. Isso significa que a salvação está disponibilizada a todos, e todos aqueles que confessam que Jesus Cristo é o Senhor, ganham a salvação, se apropriam da mensagem de vida e vão viver eternamente no céu. Mas como é que ouvirão se não há quem pregue? Romanos 10, e o clamor de Romanos 10 segue firme. Como é que vão ouvir se não há quem pregue? A obra é urgente, e eles saíram apressadamente, para não dizer desesperadamente. Eles saíram, porque sabiam que era urgente. Irmãos, nós temos uma mensagem poderosíssima na nossa vida. Porque, vou dizer uma coisa, quem tem Jesus sabe que é um peregrino nessa terra. Sabe que as aflições dessa vida não se comparam com aquilo que está reservado. Tem uma vida de esperança. Tem uma vida de alegria. Passa por dificuldade, passa por luta, mas está sempre ali. Firme, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. A irmã do pastor Valdir Pardini passou por uma situação onde foi sequestrada. E ela estava com suas filhas. E os bandidos ali sequestraram, levaram para um lugar para pegar o cartão, aquele sequestro relâmpago. E sabe o que ela estava fazendo com as filhas? Cantando "A alegria está no coração", de quem já conhece o Jesus. Aí eu fico imaginando o diabo. O diabo, agora blasfema, agora tá. E ela, "A alegria está no coração". Os bandidos lá, no sequestro relâmpago. Como é que isso pode acontecer? É Cristo na vida. E isso significa que as pessoas que andam desesperançadas, sem rumo, sem direção, como Cristo bem avisou lá em Mateus 9, 35 a 38, como ovelhas que não têm pastor, elas precisam saber que há uma mensagem de vida, elas precisam saber que há salvação para elas, que há esperança, que há uma proposta de vida, que há alguém que as ama, que há alguém que quer salvar, que há alguém que quer ajudar, e esse alguém é Jesus. Essas pessoas precisam saber, e nós somos os responsáveis em levar essa mensagem para essas pessoas. É uma obra urgente, para ontem. Você conhece alguém que não tem Jesus? Você já falou de Jesus para ele? É impressionante. Domingo passado, eu entrei num Uber. Deus no meu coração, está esperando o quê para começar? Está esperando o quê? Eu não fico em paz. E ele ouvindo o jogo, São Paulo e Corinthians. Ele ouvindo o jogo, e o São Paulo ganhando do Corinthians. E ele sendo corintiano, e eu querendo, brincar com ele, porque meu time estava ganhando do dele. Mas e o Espírito Santo? Está esperando o quê para começar? Não é o seu assunto. O seu assunto não é esse. O seu assunto é que Jesus veio, que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou e que Jesus quer salvar. Esse é o seu assunto. Então ali, daquele jeito, veio a oportunidade, falei de Jesus para ele. E depois que falei de Jesus para ele, meu coração ficou em paz. Porque nós não podemos permitir que uma oportunidade passe. Você conhece alguém que não tem Jesus. Essa é uma obra urgente, mas também é uma obra
diligente. E o que significa isso? É uma obra zelosa. É uma obra que foi solicitada pelo rei. E eu fico imaginando aqui esses correios, que pela ordem de um rei humano, saíram apressadamente, impelidos por essa ordem, desafiados por essa ordem. O rei mandou, vão lá e distribuam a carta em todas as províncias. Eles ficaram desesperados porque foi o rei que mandou. Quem é mais importante para você? O seu chefe ou Deus? É claro que é Deus. Deus. Seu chefe pede para você falar que ele não está diante de uma ligação, e está o crente. Não, ele não está. Aí o Senhor manda, vai e pregue. E o crente não vai? Ué, quem é mais importante? Na prática. Quem é mais importante? Ai, pastor, você fala assim porque o seu chefe é tranquilo. Meu chefe é o próprio Jesus Cristo. O chefe do pastor é o próprio Jesus. E Jesus diz, vai e prega. Jesus disse isso. Não é uma questão de opção. Não é uma questão de opção. Nós devemos, irmãos, parar de perder tempo. Quer ver uma coisa que me irrita? Me irrita, crente que briga com crente. Isso me irrita. É assim, né? Aí está um crente que não fala com outro crente. A gente já não tem inimigo suficiente, né? A gente já não tem. Tem o mundo, tem o diabo, tem a nossa própria carne, mas eu ainda tenho que arrumar confusão com meu irmão. As almas estão indo para o inferno e eu tenho que arrumar confusão com meu irmão. Não faz sentido. Me irrita. Está sendo transmitido, eu não posso falar o que me veio na mente agora. O Espírito Santo segurou a minha boca. Porque tem gente da igreja que vai assistir depois. Então, deixa eu segurar minha língua aqui. Senhor, obrigado. Se não tivesse sendo transmitido, eu falaria. Nós temos que focar naquilo que é realmente importante. E o que é? São os assuntos do Senhor, irmãos. As pessoas estão indo para o inferno. E veja, se aqueles homens saíram apressadamente pela voz de um rei humano, e nós pela voz do nosso rei, que é Jesus. Porque Jesus disse, vão e façam discípulos de todas as nações. Batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Marcos 16:15, vão e preguem o evangelho a toda criatura. A ordem é de Jesus, irmãos. A ordem não é do pastor. A ordem não é de nenhum outro ser humano. A ordem é de Cristo. O que é que vamos fazer com essa ordem? Nós devemos parar de perder tempo com bobagens, parar de perder tempo com inutilidades. As pessoas estão morrendo. É por isso que nós devemos nos preparar, por isso que nós devemos nos preocupar, é por isso que nós devemos correr. Por quê? Porque só existe um jeito da salvação chegar na vida de uma pessoa, e este jeito é Cristo. E é só por Cristo. Porque Ele mesmo disse, eu sou o caminho. Ele não disse, eu sou um caminho. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Não existe outra verdade, não existe outro caminho, não existe outra vida a não ser a de Cristo. Agora, olha um outro detalhe interessante. Os ginetes, no versículo 14, sobre ginetes velozes, são os melhores cavalos disponíveis. São esses ginetes. Isso significa que para a obra da evangelização funcionar, precisa-se ter investimento para que os melhores recursos sejam empregados. Sabe outra coisa que me irrita? Outra coisa que me irrita é o crente que vai cantar para o Senhor. Vai fazer um especial. Aí ele diz assim, irmãos, eu não ensaiei, mas é para Deus mesmo, né? Então, como é que é? Quer dizer,
Deus vê o coração. Sabe esse papo furado? Por quê? Porque para Deus é o melhor. Não, o ensaio não é para Deus mesmo, então. Quer dizer, eu vim trazer a mensagem, eu que não vai estudar durante algumas horas para pregar aquilo que Deus quer, eu que não vai fazer isso. Eu não sou louco de chegar para pregar despreparado. Eu preciso estudar, eu não sou igual o pastor Valfrido que consegue desenvolver uma mensagem em minutos. Eu não tenho essa capacidade. Eu preciso estudar. Eu preciso, durante horas. Falo aqui em alguns minutos, mas eu precisei estudar por horas. É importante isso. Tem crente que é miserável na hora de investir na obra do Senhor. Porque você tem que pregar aqui, mas há missionários pregando aonde nós não podemos ir. E como é que eles vão ter tempo para pregar se eles estão preocupados com a comida dentro de casa, ou com o aluguel, ou se eles estão preocupados com coisas que não deveriam estar? Aí um missionário vai jantar com sua esposa em um restaurante, e aí o crente vê isso e fala assim: olha aí, ele está cheio do dinheiro. Ele não tem direito. Você tem, ele não. Nós devemos, irmãos, nós que estamos aqui como igreja local, nós devemos investir na obra missionária para que os missionários tenham os melhores recursos para a pregação. No semáforo, você vai com cartazes lindos. Você, lá na casa da irmã lá que vai abrir, para o pastor ir, vai ter um cafezinho da melhor qualidade. O missionário também tem que ter isso. Os ginetes eram os melhores. Mas para isso acontecer, um investimento deve ocorrer. Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 17, o apóstolo Paulo está agradecendo aos filipenses pelas ofertas enviadas a ele, e uma coisa ali é fantástica, porque quando Paulo está dizendo isso, ele está falando assim: olha, a vossa conta está enchendo diante de Deus. É só ler lá o versículo 17 do capítulo 4, quando você investe na obra missionária, a sua conta é a que aumenta. É por isso que nós devemos investir, irmão. E por último, sim, é uma obra urgente, é uma obra urgente, é uma obra diligente, e por último, é uma obra convergente, porque tudo converge para Jesus. A mensagem é de Jesus. Ele é a própria mensagem. Ele é quem dá a salvação. Nós somos correios de Jesus, e as pessoas devem ter um encontro com Jesus. Tudo converge para Jesus. Nós somos os carteiros. Nós somos os correios, nós somos os mensageiros. A igreja é formada por mensageiros. Jesus disse: ceifeiros. Então, em nossas mãos está a solução do mundo. Em nossas mãos está a solução dos desesperançados. Em nossas mãos está a solução dos perdidos. E a solução dos perdidos é Cristo. A solução dos desesperançados é Cristo. E Cristo está em nós. E nós devemos anunciar. Nós devemos pregar. Nós devemos investir para que o Evangelho chegue a lugares onde nós não conseguimos ir. E eu vou dizer uma coisa importante. Sabe por que o Evangelho chegou até nós? Por pessoas iguais àquelas que Hebreus 11 vai relatar, que foram mortas a fio da espada, entregues a animais, por pessoas comprometidas com o Evangelho, por pessoas que dedicaram as suas vidas à pregação do Evangelho, por pessoas que preferiram arriscar as suas vidas na pregação do que viver no conforto que não dura nada. Agora eu pergunto, daqui a 100 anos,
como é que estará o Evangelho? Depende do que nós vamos fazer hoje. Depende do que nós fazemos hoje. Porque hoje, um Evangelho sem Bíblia é ensinado. É o Evangelho da prosperidade, onde você tem que ficar rico. É o Evangelho que você tem que se sentir bem. É o Evangelho com açúcar. Você é a menina dos olhos de Deus. Nós devemos manter a posição firme, irmãos, de falar, olha, Jesus ama você, mas se você não se converter, você vai para o inferno. Porque há um decreto de morte. Há um decreto de morte em vigor, mas há uma mensagem de vida em vigor. E nós devemos anunciar essa mensagem de vida apressadamente. Daqui 100 anos, se o Evangelho dependesse de você, como ele estaria? Convido você a baixar a sua cabeça. Nesse momento nós vamos ter um período de oração.